Bom dia, igreja. A graça e a paz de Jesus seja por todos. Que bom que nós estamos aqui mais um domingo pela manhã para nos dedicarmos ao estudo da palavra do Senhor. Que bom que nós temos a oportunidade de fazer isso juntos, né? E eu fico feliz de ver aqui irmãos queridos, amigos que nos acompanham aqui nesse momento e fico realmente satisfeito. Veja aqui, irmão Fernando, né, meu grande amigo de seminário. Bom dia, meu amigo. Deus o abençoe você, sua mãe, sua família, tá? Irmã Lígia está aqui também. Irmão Hudson, bom dia, irmão Hudson. Bom dia, irmã Lígia. Irmão Alair também está conosco aqui, né? Minha sogra irmã Gina também. Que bom, a gente vai iniciando, né, esse estudo que é o último dos profetas menores. Chegamos então ao 12º livro, né, dos profetas menores, o que foi escrito logo antes então do período intertestamentário, né, os 400 anos de silêncio, que até nas Bíblias mais antigas havia 4 páginas em branco entre o Antigo e o Novo Testamento, que era justamente para simbolizar esses quatro séculos em que não houve uma voz profética sobre Israel, ali, sobre os judeus, né? Até que viesse então João Batista para pronunciar a vinda do Salvador. Então vamos orar neste momento, vamos colocar o ato desse estudo nas mãos de Deus, de forma que nós sejamos edificados por Sua palavra, que nós possamos crescer em graça e em conhecimento, e que mais do que nunca todas as coisas que nós aprendemos durante esta série de estudo dos profetas menores e também hoje que nós vamos aprender, que sejam uma prática diária em nossas vidas. É importante que nós venhamos a ser praticantes da palavra e não apenas ouvintes, né? Então nós temos a oportunidade de fazer uma transmissão de uma EBD, né? Nós temos a oportunidade, quando no normal, de fazer a ministração da lição da EBD lá no templo, e muitas pessoas elas não se atentam para o privilégio e para a preciosidade que é ter a palavra de Deus nas mãos, assim, de forma que nós possamos ler, né, no nosso idioma, né, pátrio, de uma forma muito clara. Tem muitas versões, então a gente precisa realmente valorizar a palavra como uma instrução de vida, né, como a nossa bússola, né, o nosso manual de regra e de conduta. Vamos orar então? Eu convido você a fechar seus olhos e curvar sua fronte para que nós possamos falar com o Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por mais um dia que o Senhor nos dá. Obrigado por tua grande misericórdia que é sobre as nossas vidas. Sabemos que para nós é um privilégio, Senhor Deus, termos a tua palavra, Senhor Deus, acessível e podermos, Senhor Deus, nos debruçar sobre o estudo do que o Senhor deixou para nós através dos profetas. Obrigado, Deus, porque há homens e mulheres que neste momento se interessam de vir aqui, Senhor Deus, acompanhar, aprender, colaborar, de uma forma que o corpo do Senhor, o corpo de Cristo, ele seja edificado, Senhor Deus. E este é o propósito da igreja, um dos propósitos da igreja, edificação mútua. Que nós sejamos edificados pela tua palavra nesta manhã e que ela venha falar aos nossos corações, Senhor Deus. Muito obrigado, porque o Senhor é muito bom e nós te louvamos, te exaltamos, porque o Senhor é Deus. Te oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. E passar a moto, né? Tem sempre alguma coisa para nos colocar. Mas vamos avançando então. Malaquias. Malaquias é o último livro dos profetas menores e me chamou a atenção o que está aqui nesse versículo do capítulo 3, versículo 18 do capítulo 3, entre vários que se destacam, eu vejo aí esse que está na tela. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Estamos nesses momentos agora, em que esta profecia está se cumprindo, né? Nós temos visto muitas revelações e haveremos de ver muitas mais ainda. Haveremos de nos surpreender muito ainda na nossa caminhada. Mas vamos em frente, sabemos que é dessa forma mesmo. Os cenários de Malaquias, para que nós possamos então relembrar,
que aconteceu aí, o que estava acontecendo nesse momento no cenário político. Os judeus estavam sob domínio persa, né? Já não era mais o babilônio, já não era mais o medo, era o persa agora, né? Sob o reinado de Artaxerxes I. Então a Palestina era uma satrapia, né? Uma satrápia. Eu entendi isso que é satrapia. Onde os sátrapas, então, eles eram unidades administrativas, onde eles, né, colocavam ali um governador, né, designado pelo governo central, para prestar contas, né, para o soberano ali daquele império. Então seria o equivalente aí aos estados que nós temos hoje, né? Nós chamamos províncias, né? E, então essa região aí da Judéia, né, era uma satrapia do Império Persa. Neemias, ele foi governador em 2 períodos aí, né? Ele teve que voltar, mas ele foi governador, né? Colocado então como um líder sobre o povo aí, e ele ficou até 432 a.C., mais ou menos, nessa posição de governador, descendo depois, né, chamado para a volta ao palácio, né? Então nós vemos aí que esses 3 últimos livros dos profetas menores, eles estão muito interligados com Neemias e Esdras ali, né? São livros que tratam de eventos concorrentes, né? Eventos que estão ali, são 3 visões, são 3 livros que falam do mesmo cenário, né? E nós vemos também que, então, Judá, né? O reino de Judá, os judeus ali como nação, eles não existem, né, ainda nesse período mais, né? Eles são irrelevantes politicamente, eles são apenas dominados por outro povo. Então isso pode gerar um pouco de desânimo também para eles, né? No campo religioso, o que acontece é que o templo havia sido reconstruído então, terminado em 516, e o sistema de culto foi restabelecido ali. Então, 457, né? Nós podemos dizer que o sistema de culto, com sacrifícios, né? Com toda a ritualística ali, a liturgia, ela foi restabelecida em 457. Né? Nós vamos ver que o livro de Malaquias foi escrito por volta de 430, 435 ali, né? Muito mais provável 430, porque foi depois que Neemias já voltou para o palácio. Então, já estava com o seu cenário religioso já estava reconstituído em relação ao que acontecia antes do exílio babilônico. Eles tinham condições, tinham o templo reconstruído, tinha lá toda a sistemática, os sacerdotes, então, nomeados e tudo mais. Então, já não havia motivo para ficar alheio, né, às coisas de Deus. O estado espiritual do povo, infelizmente, estava em nível muito baixo, a moral era muito frouxa e eles eram infiéis nos dízimos. Então, a gente vê um cenário onde a situação do templo destruído, que é o que a gente via lá em Ageu, em Zacarias, né? Eles não havia um templo para que eles pudessem adorar. E isso então era um motivo para que eles tivessem então o desânimo para manter a sua adoração. Já não era mais a desculpa neste momento, porque o templo já estava de pé. Os sacerdotes já estavam nomeados. Havia ali as ofertas, né, e os sacrifícios regularmente. Mas ainda assim eles não tinham, né, o desejo de estar ali. Então o nível espiritual realmente estava muito baixo e a gente pode dizer que o povo aí de Israel, aí, de Judá, eles estavam vivendo plenamente a filosofia do tem nada a ver, né? Nada a ver que tem hoje, que nós vemos e que existia nessa época, né? Existe muito disso, é a autojustificação, de achar que o que se faz não é errado porque você se torna o próprio juiz, e aí o senso de moral fica muito sujeito às próprias convicções
e não a palavra de Deus. Então é muito difícil isso. Então havia sacerdotes relaxados, sacerdotes que não cumpriam bem o seu ofício sacerdotal, e nós vamos ver o motivo disso aí. E então o cenário é de uma indiferença religiosa e de uma estagnação espiritual. Ou seja, se tivesse Deus estava bom, se não tivesse estava bom também, né? E eles não cresciam espiritualmente. Que triste. Um povo que tem todas as condições de se desenvolver e de agradar a Deus vivendo esta realidade. Muito triste. Veja aqui que a tia Jane também está nos assistindo também, está acompanhando aqui a aula. Bom dia, tia Jane. E também a irmã Leia também está aqui nos acompanhando. Bom dia, irmã Leia. O que acontece então em relação ao profeta Malaquias? O que nós sabemos desse homem aí? Profeta Malaquias. O seu nome então em hebraico está aí, transcrito Malaqui. Algumas pessoas dizem que isso é uma contração, né, de Malaquiá, que seria mensageiro do Senhor. No caso, Iá, né, é Iavé, né, é o mensageiro de Iavé. E aí nós colocamos aí as nossas Bíblias, na versão Almeida, elas colocam todas as vezes que está o nome de Deus, né, Iavé, ou Jeová, ou Javé, como está assim. Jeová é o nome mais, em português é mais utilizado. Mas em hebraico seria o mais correto Iavé, né? E aí a gente colocou o português Javé e depois Jeová. Então, toda vez que está Senhor em maiúsculo numa Bíblia Almeida que você tem, é o nome de Deus. Então, Malaquias seria mensageiro de Iavé, mensageiro do Senhor, né? Esse é o nome dele, né, que representa. E existe uma controvérsia até em relação ao nome, por de repente não ser o nome próprio, mas ser um título, né, de que ele é um mensageiro de Deus. E seria muito estranho, né, não ter, de todos os profetas, somente esse não ter o nome, né? Aí, então eu creio que seja o nome realmente de Malaquias, né, que existe um homem chamado Malaquias e que escreveu este livro sob a orientação do Espírito Santo de Deus, sob a inspiração do Espírito Santo de Deus. Então nós não temos maiores informações a seu respeito. A única coisa que a gente sabe de Malaquias é que ele é Malaquias, que ele é mensageiro de Deus e vem trazer a mensagem para o povo, né? O seu ministério então foi começou em torno de 435 a.C., né? A gente vê que ele pegou tanto o período de Neemias aí, como governador, né, um judeu, né, sendo governante, como também um governador persa, de que nós não temos aqui o nome, mas que nós podemos depreender do texto, como nós vamos ver um pouquinho adiante. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, é só você sinalizar aqui no Facebook e a gente vai, né, vai conversando, tá bom? Vamos em frente. A mensagem de Malaquias. O que a mensagem de Malaquias consiste, né? Primeiramente, nós não podemos deixar de colocar o que está no versículo 1. Abra sua Bíblia no livro de Malaquias e acompanhe. Vamos fazer esse tour, né? Essa passagem, então, pelo livro, né? E é interessante que você esteja com sua Bíblia aberta. Então, está logo no versículo 1, né? Está aí. Palavra do Senhor por meio de Malaquias. Aqui na minha versão Almeida Revista Atualizada está assim: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias, né? Então, uma palavra, uma sentença, uma palavra pesada, algumas versões falam uma palavra pesada, né, contra Israel, por meio do profeta Malaquias. E a mensagem de Malaquias é pesada realmente para aquelas pessoas que não estão valorizando o Deus Altíssimo. Ela é muito pesada. É um livro que não é muito agradável de ler para aquelas pessoas que estão em falha com Deus. Ele faz um contraste entre o grande amor de Deus e o pecado do seu povo. E esse pecado representa exatamente o desprezo ou a indiferença por esse amor. Olha só que coisa triste, né? Amar quem não te ama. Não é triste isso? Amar uma pessoa, você já amou uma pessoa que ela não te ama? Você já viu essa experiência do amor não correspondido? É o que acontece aí no contexto do profeta Malaquias. Um povo que é amado por Deus, mas que não valoriza esse amor. O livro de Malaquias ele é uma ponte para o Novo Testamento, e como eu disse,
é o último livro antes dos 400 anos de silêncio profético que houve aí em Israel. Vamos avançando. Então, o livro de Malaquias, ele está aqui dividido em 4 partes. Algumas pessoas dividem em 2, mas eu achei mais interessante uma divisão de 4 partes, né? Que já vai dar uma visão interessante. Não pelos capítulos 1, 2, 3 e 4, mas por algumas sessões que nós podemos ver aí. Primeira coisa, primeiros 5 versículos do capítulo 1. Então, capítulo 1, de 1 a 5, mostra aí o amor de Deus por Israel. Como Deus ama a Israel. A parte 2 vai do capítulo 1, versículo 6, até o capítulo 2, versículo 9. E fala aí a desonra a Deus pelos sacerdotes. Como que Deus está sendo desonrado pelos seus sacerdotes. A parte 3 mostra a indiferença e a afronta do povo. Então vai do capítulo 2, versículo 10, até o capítulo 3, versículo 15. E a última parte, a quarta, ela vai aí e mostra o julgamento divino. Começa no versículo 16 do capítulo 3 e vai até o final do livro, então, no capítulo 4, versículo de número 6. E vamos, então, entender isso aqui. Primeira parte, uma parte muito breve e que mostra para eles que estavam vivendo a situação muito claramente o que o Senhor queria dizer. O amor de Deus por Israel, né? Então, aqui no capítulo 1, os versículos 2 e 3, nós vemos exatamente isso aqui. Ó. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tem amado? Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia, amei a Jacó. Porém, aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Então, mostra claramente, e a estrutura do livro ela é muito interessante, porque ela mostra aí um diálogo, né, entre Deus e o povo, na verdade o povo fazendo perguntas para Deus e Deus respondendo, e foi a forma que Malaquias encontrou de detalhar sua mensagem, foi muito interessante, e mostra então que Deus fala que tem amado demais ao povo, e o povo pergunta, como que nos tem amado? E lembra, então, vocês são descendentes de Jacó, vocês são das 12 tribos de Israel, Jacó é Israel, né? Teve seu nome mudado por Deus. Então vocês são as 12 tribos, são os descendentes das 12 tribos. E eu escolhi Jacó para ser meu. Isso está lá em Gênesis, né? Você vai ver lá em Gênesis capítulo 25, você já vê como que Jacó ele é escolhido por Deus para ser, né, o portador da promessa que foi feita a Abraão, seu avô. Poderia ter sido Esaú, mas ele foi escolhido Jacó. Então mostra que eles são amados, porque eles são descendentes do que foi escolhido para portar a promessa. E segue aqui, versículo 4, se Edom diz, Edom, todos sabem que Edom é o nome, né, de Esaú, né, o irmão de Jacó, e os seus descendentes são os edomitas, e aí, como ele fala que Edom já sai do pessoal, já sai das pessoas, né, Jacó e Esaú, e já vai para as nações, né, para os povos, né, Edom e Israel. E mostra aqui, Sedom, versículo 4. Sedom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas? Então diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei, e Edom será chamado terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. E na sua Bíblia deve estar com a minha, essa expressão, terra de perversidade, está como uma palavra composta, né, com hífens aí entre os seus componentes, e também povo contra quem o Senhor está irado para sempre. É muito interessante porque eles pegam aqui o que o hebraico, né, traz como uma sentença de Deus contra o povo de Edom. E nós já vimos aí nos livros anteriores por que Edom fora castigado, sendo um povo ali irmão de Israel, por conta do seu prazer e da sua participação na aflição de Israel. E aí é interessante aqui. Versículo 5, os vossos olhos o verão, e vós direis, grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Então, Deus ele vai restaurar Israel e não Edom.
Edom pode teimosamente até achar que pode reconstruir, né? Usar suas próprias forças, ser autônomo, ser independente de Deus e tentar reconstruir todas as coisas, mas Deus fala que não, vocês não vão reconstruir, e mesmo que vocês reconstruam, eu vou destruir novamente. E quem pode resistir contra a mão de Deus? Ninguém poderia. Então, esses 4 versículos aí do capítulo 1, eles vão mostrar exatamente o propósito de Deus em escolher um povo. Por que Deus escolheu um povo para ele, para si? Por que Deus fez essa escolha? É o propósito de Deus. Deus tinha um propósito de que esse povo fosse útil para ele. Que esse povo fosse o anunciador de Deus entre as nações. Fosse o luzeiro para esse mundo de trevas. Esse é o propósito de Deus quando escolhe Israel em vez de Edom. Quando escolhe Jacó em vez de Esaú. Para que ele seja um mensageiro no meio das nações. Para que ele sirva ao que Deus tem já designado para todos os povos. E o que aconteceu, infelizmente, foi uma soberba, uma arrogância do povo, no sentido de achar que eles eram os queridinhos de Deus. E para nós isso serve muito hoje porque nós fomos escolhidos e fomos chamados à presença de Deus para fazer com que o nome dele seja conhecido entre todos os povos. Então a mesma situação, nós somos hoje o Israel espiritual. Nós hoje somos o Israel ampliado, e não somente a nação geográfica ali que está na Palestina, que hoje foi reconstruída como uma nação, né, reconhecida pela ONU em 1948. Nós somos o grande Israel agora, porque as barreiras de separação foram derrubadas, como está escrito lá em Gálatas. Então nós precisamos lembrar do propósito de Deus em escolher um povo para ele mesmo. Nós somos o povo escolhido de Deus agora, né? Geração eleita, nação santa. Nós somos esse povo agora. Então nós precisamos lembrar do seu grande propósito por nós. Bom dia, Josué. Bom dia, meu irmão. Vamos em frente aqui, então. Segunda parte, mostra aí, capítulo 1, versículo 6 a 2, capítulo 2, versículo 9. Mostra, então, como que os sacerdotes estavam desonrando a Deus. Né? Se a gente viu na primeira parte que Deus ama Israel e que esse amor, né, ele não é assim levado em conta e nem mesmo valorizado, porque eles perguntam, né? Como tem nos amado? Como que um povo pergunta para Deus como que Deus tem amado? Vendo todas as coisas que aconteceram desde a saída do Egito. Não é impressionante isso? A segunda parte fala exatamente dos sacerdotes, daqueles que tinham as funções de levar o povo até Deus. E nós vemos aí, primeira coisa, uma negligência nas suas funções litúrgicas. O que é litúrgico? É tudo que está relacionado ao andamento dos trabalhos, né? Ao andamento do culto no templo, a liturgia, né? Que cada igreja tem a sua liturgia. Tem igreja que gosta de fazer 1h30 de louvor e 15 minutos de palavra. Tem gente que gosta de fazer isso. Mas cada igreja tem a sua liturgia, né? A igreja, que ela é verdadeiramente bíblica, ela vai valorizar a palavra em todas as coisas, mesmo no louvor, porque o louvor é a palavra cantada. Então a gente tem todo o cuidado de escolher os louvores, os louvores, por esses louvores, no sentido de verdadeiramente louvar a Deus, né? Ter base bíblica, e a mensagem também ser uma mensagem que sai da Bíblia e não das cabeças e corações humanos. Mas o que acontece é que esses sacerdotes, eles são negligentes nas suas funções litúrgicas. Eles desonram ao nome de Deus, eles desprezam o altar de Deus, e eles tentam subornar a Deus como se faz a um governante humano. Vamos ver aqui? Capítulo 1, versículo 6. Diz assim: o filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou o seu pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos o teu nome? Deus responde para eles: ofereceis sobre meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais: a mesa do Senhor é desprezível. Olha só, achando que Deus pode se contentar
e pode ser servido com qualquer coisa, com o resto, com a sobra, não há como. Versículo 8. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, isso não é mal? Ora, apresenta-te ao teu governador, acaso terá ele agrado de ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Esse versículo 8 aqui nos mostra que já não é Neemias, o governador, que está sob a satrapia de Judá, e é um governador persa. Ele poderia ser, então, subornado, corrompido, né? Então, assim, já que vocês estão trazendo para mim qualquer coisa, ofereçam para ele. De repente, vocês conseguem agradar a ele e lhe ser favorável. É interessante perceber que todas as coisas que são ditas aqui em Malaquias têm exatamente base no que está lá no livro de Deuteronômio, né, em relação aos sacrifícios, né? Os animais têm que ser sem defeito, sem mácula. E se traz um animal cego, ele já não é um animal perfeito para ser sacrificado. Ou seja, eu vou pegar um animal do meu rebanho, mas Deus quer que você dê o melhor animal, aquele que você venderia pelo mais alto preço. E eles fazem o quê? Eles pegam um animal que não serve para ser vendido e oferecem para Deus no altar. E os sacerdotes sabiam que eles não poderiam fazer isso, então eles desprezam o altar de Deus. E se coloca ali como se eles estivessem tentando agradar a Deus, como se agrada a um governante humano. É o que está no versículo 8 aqui. Versículo 9 diz assim: agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida, é desprezível. E dizeis ainda, que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. E vós ofereceis o dilacerado e o coxo, e o enfermo, e assim trazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. Meu nome é terrível entre as nações. Essa parte nos mostra exatamente as práticas deles e como eles estavam nem aí, né? A gente pode dizer assim, nem aí para Deus, tratando Deus como se fosse de fato um semelhante, né? E nem mesmo um semelhante se trata com desprezo e com desdém. Mostra aí o desdém do serviço de Deus, é o que está aqui, ó, versículo 13. Que canseira, que coisa horrível, eu tenho que fazer isso. É a mesma coisa que nós, talvez num dia que a gente está trabalhando muito, uma semana que está muito pesada, a gente fala assim, gente, que canseira, eu tenho que ir lá no culto hoje. Ai, que cansaço, eu tenho que ir ao culto à noite, porque eu tenho que... Aí muitas pessoas veem como bater o ponto. As pessoas que têm um sentimento de incômodo por estar na presença de Deus, por ir ao templo, por ir ao culto, ou ver isso como uma obrigação, e fazem isso com esse sentimento, com uma expressão, que canseira, como fazem os sacerdotes, eles estão desdenhando. No caso, está falando dos sacerdotes. Imagine um pastor que chega e fala assim, ai meu Deus, que coisa, que canseira que eu tenho que ir lá hoje para fazer o culto lá, para pregar a palavra. Que coisa horrível de ouvir de um pastor, que coisa horrível de ouvir de um sacerdote, né? Misericórdia, né? seja sobre as pessoas que pensam assim. Aqui a gente está falando exatamente dos sacerdotes, mas a gente precisa pensar como todos nós, como servos de Deus, a nossa posição e o nosso pensamento quando nós nos propomos a fazer um culto a Deus. Tem que ser de todo o coração, com todo o desejo, com toda a vontade, com toda a alegria. E nunca de uma forma
desdenhosa, desprezível, né? Desonrosa a Deus. Deus não se agrada. Ele diz aqui com muita clareza no versículo 10 do capítulo 1. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos. Deus, ele quer o coração. Ele não quer a sua presença. Ele quer seu coração inteiramente entregue a ele no momento de culto. Ele quer adoração verdadeira. É isso que Deus quer. Capítulo 2, versículo 1 mostra o castigo dos sacerdotes aqui. Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento. Se o não ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição, e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto destes serei levados. Então, sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. A instrução das ofertas dizia claramente que o animal, quando ele fosse sacrificado, que os seus excrementos, as vísceras que não eram sacrificadas ali, elas deviam ser jogadas fora do arraial e queimadas fora do arraial, porque elas não deviam estar na presença de Deus. E Deus faz uma figura aqui muito interessante, porque fala que ele vai pegar o excremento, então aquilo que é, excrementos é a escória do sacrifício, então a gente pode dizer que são as fezes, que é o que não é impuro, e que vai atirar ao rosto. Vai atirar ao rosto. Que coisa, como que Deus está irado com esse povo que deveria fazer o serviço com alegria e não faz, os sacerdotes. E mostra muito mais ainda, o pior ainda que nós vemos muito também acontecer hoje em dia, desvirtuar a aliança de Deus. Capítulo 2, versículos 5 a 9. Diz aqui, minha aliança com ele foi de vida e de paz. Ambas lhe dei eu para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Ou seja, afastou do pecado pelo ensino correto da palavra. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Então nós vemos aqui, primeiro fala ali no capítulo 1, que a palavra foi dada por Malaquias, mensageiro do Senhor, e agora aqui no capítulo 2, fala que o sacerdote era mensageiro do Senhor dos Exércitos também. Ele tem essa grande responsabilidade. Versículo 8, mas vós tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos e vos mostrastes parciais no aplicardes a lei. Isso aqui é muito forte, principalmente para nós que somos pastores, nós que temos a responsabilidade de conduzir o rebanho de Deus. Isso aí, Josué está assistindo, é uma responsabilidade nossa, Josué, você que está sendo preparado para o ministério da palavra. Essa é a nossa responsabilidade, ensinar a palavra de Deus com toda a integridade, sem desvio, sem corrupção e sinceramente. E nem sempre nós vamos poder falar tudo o que o povo quer ouvir. O sacerdote ele não é designado por Deus para falar do que as pessoas querem ouvir, mas o que Deus quer que ele fale. Então Deus está acusando diretamente porque eles estão desviando do caminho. E em vez de levar, olha o contraste que existe aqui, né? Versículo 6 ele diz que Levi andou em paz e em retidão, e da iniquidade apartou, ou seja, do pecado retirou, separou muitos do pecado, porque ele instruiu em justiça. Mas no versículo 8, Deus está dizendo que os sacerdotes estão fazendo muitos tropeçarem por um ensino que é mal dado, por um ensino que faz com que as pessoas errem e desagradem ao Senhor. A responsabilidade sobre esses homens é muito grande. E vai ser muito forte o julgamento de Deus sobre essas pessoas, porque eles têm que estar aqui, o versículo 7, eles têm que guardar o conhecimento e estão dando a instrução a todos os homens. Ele é mensageiro do Senhor.
Ele não fala o que ele quer falar, ele fala o que está escrito na palavra, para que o povo cresça, para que o povo aprenda, para que o povo se arrependa, para que o povo se corrija, para que o povo se volte a Deus. É isso que o sacerdote tinha que fazer, é isso que os pastores têm que fazer hoje em dia. E da mesma forma que aconteceu aqui em Judá, 400 anos antes de Cristo, acontece hoje em 2020 no nosso mundo, no nosso país, no nosso estado, aqui na Serra, no nosso município. Nós vemos pastores que estão desvirtuando a palavra de Deus, que estão corrompendo o ensino e que não ensinam com sinceridade, porque tem medo de desagradar as pessoas e aí acabam por pecar contra Deus de uma forma muito grande, de uma forma muito reprovável pelo próprio Deus, como está aqui no livro de Malaquias. A parte 3, vamos em frente, fala da indiferença e a afronta do povo. Então, o livro do profeta Malaquias, ele é para todas as pessoas pensarem realmente como estão se comportando diante de Deus. E mostra aqui a traição do povo contra Deus. Versículos 10 a 16 do capítulo 2. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança dos nossos pais? Judá tem sido desleal, e a abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho, Deus com Deus minúsculo, um Deus que não é Deus. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos Exércitos. Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta e nem aceita com prazer da vossa mão. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos, e não sejais infiéis. Deus está falando aqui para o povo de casamentos mistos, de casamentos que eram feitos não entre pessoas do povo de Judá, entre judeus, mas com mulheres de outras nações, que corrompiam os homens e que introduziam uma adoração estranha ao lar desses homens ali, de Israel. Então, para que eles cometiam dois pecados contra Deus. Primeiro, eles eram praticantes de casamentos mistos, eles buscavam entre as mulheres de Canaã e de outros povos que estavam ali agora morando naquele lugar, mulheres para casarem com eles. Então eles não buscavam entre o próprio povo. É o chamado jugo desigual. Eles então estavam casando em jugo desigual e se desvirtuando de Deus. E para fazer isso eles se divorciavam das suas esposas. Né? Aqui nessa versão está repúdio, mas em outras versões você pode encontrar que Deus odeia o divórcio. Deus odeia o repúdio. Eles estavam se divorciando das mulheres para irem lá atrás dessas outras mulheres ali. E Deus fala que isso é um grande pecado. Eles estão traindo a Deus quando fazem isso. E por que é tão importante? Porque se o casal ele não tem as mesmas crenças, como é que eles vão criar os filhos deles? Como é que eles vão instruir os meninos, né, e as meninas no caminho que devem andar se cada um tem o seu caminho? Vai ser um cabo de guerra dentro de casa. Uma grande dificuldade. E uma grande corrupção. Eu já vi muitas pessoas falarem, eu vou namorar com ele, pastor, mas eu vou... Depois eu sou cristã e ele vai vir para os caminhos, eu vou trazer ele para os caminhos. Quem traz as pessoas para o caminho de Deus é o Espírito Santo, não é a pessoa. Então isso é apenas uma desculpa para que haja ali uma justificativa, né, para a sua ação. Na verdade é querer colocar o fim, né, com meios que não são corretos. E divórcio é detestável aos olhos de Deus. Divórcio é detestável aos olhos de Deus. E nós precisamos entender que a partir do momento em que nós temos conhecimento
da palavra de Deus, a partir do momento que nós temos entendimento do que Deus deseja para nós não podemos praticar o contrário. Uma coisa é você ser ignorante, né, em sua vida pregressa, antes de conhecer a Cristo, e se divorciar e viver, né, de uma forma. Mas a partir do momento que o Espírito Santo tocou seu coração e você declarou e aceitou Jesus como seu Salvador, não é mais possível que você entenda que a expressão que se usa, a fila anda. A fila não anda mais. Você casa com uma mulher para que você viva com ela. Você casa com um homem para que você viva com ele toda a vida. E preferencialmente que ele seja de uma mesma crença que você. Para que haja, né, o fortalecimento dos filhos. O que aconteceu aqui em Israel foi muito radical. Se você for ler o livro de Neemias, foi muito radical. Hoje o que nós queremos é que as pessoas, elas, entendendo Deus, aceitando Deus, elas vivam bem, não aceitem o divórcio como algo normal dentro da sociedade e que não busquem, pessoas cristãs que já têm uma experiência de conversão, não busquem casamentos fora da igreja, porque isso vai gerar problemas, principalmente espirituais, para a vida. Então, muito importante que haja esse cuidado. É o que está se colocando aqui no livro de Malaquias. Traição contra Deus, casamentos mistos e divórcio. Julgo desigual e divórcio são coisas que Deus odeia, né? Como está dito aqui na sua palavra. Esse povo é indiferente a ponto de ser despreparado para a vinda do Messias. No capítulo 3, os primeiros 5 versículos, vamos falar exatamente da vinda de Jesus, né? E mostra aqui o versículo 17, ele vai mostrar aqui exatamente o cinismo desse povo, né? Enfadais o Senhor com vossas palavras e ainda dizeis, em que o enfadamos? Nisto que pensais, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? Eles são cínicos, o povo está cínico, o povo está descaradamente afrontando a Deus, porque eles não querem estar fazendo o que Deus deseja. Então, eles não conseguem se preparar para a vinda do Messias, que está aqui, capítulo 3, versículos 1 a 5. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente, virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui no versículo 1, ele vai falar, primeiro, do mensageiro que vem adiante, que vai preparar o caminho, e esse é João Batista, e vai falar do Senhor, do próprio Senhor que vai vir ao templo, o anjo da aliança, que é Jesus. Então já mostra no primeiro versículo do capítulo 3, mostra a vinda de João Batista, que é o mensageiro que vem adiante, e mostra também a vinda de Jesus, que é o anjo da aliança, que é o Messias preparado. Mas o povo está despreparado. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Ele é como fogo que tira toda a impureza, ele é como sabão, né? Potassa dos lavandeiros, o sabão que é forte e que tira mancha, né? Seria aquele sabão forte que tira mancha, que limpa profundamente mesmo. Esse é o Senhor. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. E eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós para outros para juízo, serei testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o salário do jornaleiro, e oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Uma vinda inesperada, porque é tão interessante, eles estavam esperando tanto o Messias vir, e aqui Malaquias está falando 400 anos antes de Cristo vir ao mundo, e quando Cristo veio, eles não reconheceram, eles pregaram numa cruz, eles não aceitaram que ele era o Messias, estavam despreparados. Uma vinda então que foi para eles inesperada, embora eles estivessem esperando tanto tempo. Um povo impuro, que precisa ser, então, como que passado pelo fogo e lavado completamente para tirar todas as suas manchas, e que vai ser severamente julgado, um julgamento muito severo que vai vir sobre eles ali. E é muito interessante, né? Chegar-me-ei a vós outros para juízo, e serei testemunha veloz contra feiticeiros e contra adúlteros e contra os que juram falsamente,
e contra os que defraudam o salário do jornaleiro. O jornaleiro não é o que vende jornal, não, gente. O jornaleiro é aquele que faz uma jornada de trabalho ali e que ganha, é um diarista, ele trabalha por uma diária ali, né? Então, esses que são enganados e que tiram o salário, que retêm o salário, eles serão julgados ali, né? Oprimem a viúva e o órfão e torcem o direito do estrangeiro. Fazem tudo que é contrário à lei de Deus. Eles serão julgados muito, muito severamente. Mostra a desobediência, versículos 6 e 7. Porque o Senhor não muda. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. É isso que Deus fala. Ele é tão misericordioso, como está lá em Lamentações, né? A minha misericórdia, né, é a causa de não sermos, a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. Renova-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. É porque Deus não muda. Porque se Deus não fosse fiel, se Deus não fosse fiel a Ele mesmo, ao que Ele é, e nós louvamos e adoramos a Deus porque Ele é Deus, e não pelo que Ele faz por nós, mas porque Ele é Deus, e não muda. Já pensou, Deus podia mudar de ideia e falar assim, eu não vou mais salvar ninguém desse povo porque eles não merecem, porque eles estão ali, ó, me afrontando. Deus poderia, fosse humano como nós, ficar muito chateado, irado como Ele está, e nessa ira mudar de ideia, mas Ele é fiel, Ele não muda. Então nós podemos confiar na promessa deles, que Ele falou que através de Jesus, todos nós seremos, né, salvos e estaremos com Ele na eternidade. Então nós podemos confiar nisso. Ele não muda. Por isso, nós não somos consumidos. Vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde o dia de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Olha como que Deus é misericordioso, como que Deus fala assim, gente, volta para mim, torna para mim, quer dizer, volte para mim. E a gente sabe que conversão significa volta. Convertam-se, arrependam-se, venham para mim. E aí o povo fala, mas como nós vamos nos converter? Que cinismo, gente. Que tristeza. Que desobediência quanto mais. Versículos 8 a 12 fala da infidelidade nos dízimos. Roubará o homem a Deus? Ou seja, o homem pode roubar a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. A questão dos dízimos e das ofertas, Deus está colocando para eles que eles estão falando assim, vocês podem roubar de Deus? Como que vocês podem roubar de Deus? Nos dízimos e nas ofertas. Por quê? Na verdade, Deus está falando para eles, vocês não estão roubando de mim, não. Vocês estão roubando de vós mesmo, porque na vossa infidelidade, isso se volta contra vocês e vocês não veem então o dinheiro de vocês render. Vocês não veem as coisas prosperarem para vocês. Eu não estou falando de teologia da prosperidade. Eu não estou falando aqui de troca com Deus, não. Eu estou falando de fidelidade, de obediência, de gratidão. Porque o dízimo é um ato de gratidão. É um ato de reconhecimento de que Deus é um Deus que provê todas as nossas necessidades e que todas as coisas que nós temos, a começar pela nossa saúde, o levantar da nossa cama da manhã, é Deus que nos dá. Então, quando nós deixamos de reconhecer a misericórdia e a graça de Deus sobre nós, isso se volta para nós, porque nós passamos a ser adoradores de mamon, do dinheiro, que não nos falta jamais, nada vai nos faltar quando nós estamos na presença de Deus, quando nós estamos fiéis a Ele, nada vai nos faltar. Então Deus conclama o povo para que se arrependa, e nesse arrependimento ele receba a bênção de Deus. É uma questão muito controversa. Eu mesmo já testemunhei várias vezes que uma das minhas maiores dificuldades, e talvez tenha me retardado em relação a aceitar Jesus como Salvador, foi a questão de dízimos, porque eu olhava para dízimo e falava assim, para que eu vou dar dízimo?
Para que eu vou devolver dízimo? Para sustentar pastor? Para que eu vou fazer isso? Eu estou falando com vocês com muita franqueza. Mas é porque nós precisamos entender o propósito de vida, que Deus dá 100% do que nós temos. E que se você coloca no seu coração, você coloca dízimo 10%, aí é o seu coração. A palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios 9, versículo 7, cada um dê conforme propõe o seu coração e dê com alegria. Deus ama quem dá com alegria. O dízimo não pode ser visto aqui como Malaquias, né, capítulo 3, versículo 8 a 10, como uma regra, como uma lei, como uma obrigação, porque não é obrigação. Eu não vou pagar o dízimo, eu não estou pagando um carnê, eu não estou quitando a mensalidade de um clube. Eu estou devolvendo para Deus como um ato de adoração, como um ato de fidelidade, como um ato de amor, como um ato de gratidão. Uma pequena parte do que Ele me dá, porque Ele me dá tudo. E aí já não consigo entender, eu vou falar uma opinião pessoal minha, é uma opinião pessoal, eu não consigo entender uma pessoa que está apertada para devolver o dízimo. Ah, esse mês fica apertado. Ficou apertado porque você fez muita conta. Você está ganhando a mesma coisa. Se você não teve uma redução significativa no seu salário, você está ganhando a mesma coisa, porque quer dizer que naquele mês você se descontrolou e você gastou mais. Aí como você tem o dízimo, que é uma parte invisível, né, do seu ganho, é mais fácil você tirar do dízimo. Mas na verdade você está ganhando a mesma coisa. Eu estou falando isso para vocês porque foi uma coisa que foi muito forte na minha experiência de conversão, e que ninguém me pregou isso, mas foi a primeira coisa que eu, no meu coração, entendi que eu precisava devolver a Deus foi dízimo, de forma que eu devolvi dízimo da minha rescisão, porque eu fui mandado embora logo depois de ser convertido a Jesus. E louvado seja o nome do Senhor, porque nos mantém fiéis em devolver o dízimo. Mesmo que em algum momento a gente fraqueje e pense, esse mês apertou demais, e venha a reter um dízimo, né? A não gastar o dinheiro, mas guardar ele como uma reserva. E Deus vem te dar uma pancada e fala assim, que fidelidade é essa, hein, rapaz? Que fidelidade é essa, hein, moça? Que você precisa guardar porque você não confia que eu vou suprir todas as suas necessidades? Acontece. Já aconteceu comigo. E já aconteceu essa experiência para alguns irmãos, e estou falando para vocês agora. De chegar no mês que eu estava muito apertado e ficar com o dinheiro do dízimo ali, em vez de devolver logo no início do mês, ia segurando, e chegou no final do mês eu tomei uma pancada do Espírito Santo para aprender e para que ele me mostrasse como eu estava sendo sem vergonha na presença de Deus. Preciso falar desse jeito assim, me perdoe até a expressão, mas é impressionante. O que o Espírito Santo faz no nosso coração é maravilhoso. Então, uma infidelidade nos dízimos, que se fosse somente dinheiro, era muito fácil de resolver. Aí realmente seria uma quitação de um carnê, estava tranquilo, mas não. Vamos em frente. Murmuração, versículos 13 a 15. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. É aquela situação, né? A grama do vizinho é sempre mais verde. Então, às vezes você vai, como servo do Senhor, passar por algumas provações, por alguns desertos, e você vai sentir um peso. Enquanto aquela pessoa que você vê que não serve a Deus, ela está ali numa boa, está tranquila, está prosperando, está sobrando dinheiro. Nada é difícil para ela. Mas a gente precisa lembrar de uma coisa. Nada é difícil para ela aqui, nesse mundo. Mas quando chegar o dia em que o Messias vir, em que o Senhor Jesus voltar, aí a dificuldade vai ser para elas e não para nós, que estamos fiéis na presença de Deus. Pense nisso. A murmuração foi um dos motivos pelos quais o povo que saiu do Egito não entrou na terra da promessa. Eles caíram pelo deserto, os seus corpos caíram pelo deserto, e um dos motivos é murmuração. Está lá em 1 Coríntios capítulo 13. Muito impressionante, murmuração. Fiquemos felizes porque Deus está sobre as nossas vidas. Acorde de manhã e agradeça a Deus pelo grande amor dele por você.
Acorde de manhã e agradeça porque Deus está te sustentando. Acorde de manhã e agradeça porque Deus está vivo. Acorde de manhã e agradeça porque você é luzeiro do mundo. Mas não murmure. Uma das coisas que eu aprendi muito fortemente na presença de Deus. Uma Lígia coloca uma contribuição aqui. Somos o povo eleito desde a fundação do mundo. Aqueles que têm o Messias como único Salvador, né, somos nós. Por isso somos o povo de Israel. Deus buscava verdadeiras motivações, como as ofertas justas e um culto agradável. E o povo seguia questionando a justiça de Deus, ao invés de auto-examinarem-se. O favor de Deus é demasiado grande e misericordioso para aqueles que se voltam para Ele em espírito e em verdade. É o que Deus quer. Exatamente, irmã. Deus quer os adoradores que adorem em espírito e em verdade. E aí a gente vai pegar toda a questão aqui, né, do que a gente está falando e traduzir para uma vida com Deus realmente. Não seguir meramente rituais e regras. Nós não estamos mais vivendo embaixo de regras. Nós vivemos embaixo de uma graça que nos mostra uma lei como uma coisa boa, mas não como algo que se vai cumprir para obter o favor de Deus. O favor de Deus é graça e graça imerecida. E eu fiz aqui um círculo vicioso que nos mostra exatamente então o que nós acabamos de ver aqui. É um povo que é infiel, é um povo que não devolve seus dízimos e ofertas, é um povo que está tratando Deus com desdém, tratando Deus com desprezo, indiferentes. E aí você vê que são sacerdotes que são relaxados então. Então a infidelidade do povo faz com que os sacerdotes sejam relaxados, e os sacerdotes que são relaxados e que fazem tudo aquilo que nós vimos aqui, eles fazem com que o povo se torne cada vez mais infiel, e se torna uma coisa ali. Uma das coisas que eu vi é que eles estavam infiéis porque eles não recebiam, né, eles não, o ministério, né, sacerdotal, como a exemplo do ministério pastoral hoje, e os pastores que vivem de um sustento, que exercem seu ministério em tempo integral, eles são sustentados pela igreja, eles dependem, né, dos dízimos e das ofertas para serem sustentados. De forma que se ele passar, se não houver os dízimos e as ofertas, ele acaba passando dificuldade. E talvez acontecesse isso, como aqui não existia ministério de tempo parcial, os sacerdotes eles eram consagrados ao ministério durante todo o tempo. Uma vez que o povo não devolveu os seus dízimos e ofertas, eles passavam dificuldades. Isso gerava neles uma revolta. Então eles faziam um serviço relaxado diante de Deus, né? E aí gera que o povo, vendo que o sacerdote está fazendo qualquer coisa, ele também trata Deus com indiferença. Isso vai gerando esse círculo vicioso. Não tem começo nem fim. Porque, na verdade, nenhum nem outro tem desculpa para fazer as coisas erradas. O povo ele não pode ser infiel porque o sacerdote está fazendo relaxadamente, mas ele tem que se manter fiel a Deus. E o sacerdote ele não pode também depender da fidelidade do povo para ser fiel a Deus também. Porque, no final das contas, quem sustenta o sacerdote, quem sustenta o pastor é Deus. Não é o dízimo e oferta. É Deus que sustenta. Então ele vai começar a fazer então as coisas relaxadamente porque o povo não está devolvendo a oferta, não está dizimando. Vai esquecer do chamado, vai esquecer do propósito dele então? Não pode. Não pode ser assim. E o povo também não pode ir lá com o sacerdote e falar assim, esse pastor, esse sacerdote não é de nada, eu vou também usar isso como desculpa para ser também relaxado. Não há como. O que acontece, infelizmente, é isso. Né? Muitos sacerdotes levavam o povo a erro, muitos pastores levam o povo a erro hoje também. Há desses pastores, que eles são cobrados. Mas certamente que as pessoas também têm a palavra de Deus como uma orientação clara e não podem dizer que foram levadas totalmente sem saber. Finalizando aqui a parte 4, mostra então o julgamento divino aqui, que mostra aqui do versículo 16 e até o final do capítulo 4, né? O irmão diz aqui, fé terrestre, né? Fé somente aqui, né, irmão? Aqui, só aqui. Aqui foi, aqui resolveu, aqui acabou também, né? Quem tem fé somente para esse mundo, se acaba nesse mundo aqui mesmo. Versículo 16 do capítulo 3. Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro.
naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então, vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Deus conhece aqueles que são fiéis. Deus conhece o seu remanescente, porque eles falam para se encorajar. As pessoas que elas falam para poder jogar os irmãos para baixo, as pessoas que falam para questionar e criticar os irmãos em vez de edificar, a igreja é edificação mútua e nós temos que encorajar-nos mutuamente. É o que fala aqui, palavras boas, palavras de bênção sobre a vida dos irmãos. Esses são os que são fiéis a Deus, mas aqueles que ficam criticando, julgando, olhando, reparando, em vez de ajudar, eles não são fiéis a Deus. Deus conhece os que são fiéis. Então nós precisamos sempre olhar para isso. Aqui no capítulo 4 mostra um juízo contrastante de Deus, um contraste muito grande entre o que vai acontecer entre os ímpios e os verdadeiros adoradores, né? Que foi até uma expressão que foi usada aqui pela irmã Lígia aqui, né? Pois eis que vem o dia, e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. Restolho é um material que é usado para colocar na fogueira, né? Para poder ser combustível, né? Na fogueira. E os judeus acreditavam que os ímpios, eles eram combustível para o inferno, para o fogo do inferno. É isso que os judeus, eles na sua soberba colocavam. Os ímpios, os gentios, né, eles são combustível para a fogueira do inferno. Olha só, em vez de demonstrar misericórdia e trazer a salvação, eles queriam mais que todo mundo queimasse mesmo no inferno. O dia vem e os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz e nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, preste atenção, para vós outros que temei o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. O bezerro, já quando nasce, ele sai pulando, sai com alegria ali, né? É muito interessante, né? Esse sentimento, que é o nosso sentimento quando está na presença de Deus e vendo o Salvador voltando, né? Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Então, quer dizer, é um contraste muito grande. Enquanto o julgamento, o juízo, ele é implacável para aqueles que são ímpios, ou seja, aqueles que não agradam a Deus, aqueles que não adoram a Deus, esses são os ímpios, que não vivem em piedade, e piedade é uma vida que agrada a Deus, ela vai ser um sol de justiça para os verdadeiros adoradores. E mostra então Jesus como o sol de justiça, né? Ele é o que se fala lá no Novo Testamento. São deixados aqui por final os faróis de alerta aqui, né? Os últimos 3 versículos do livro são faróis de alerta, né? Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Mostra então a importância de se atentar para a palavra de Deus, e aqui era a lei de Moisés. É importante nós sejamos totalmente atentos ao que a palavra de Deus nos diz e pratiquemos essa palavra. E mostra aqui que está colocando uma coisa para aquele momento deles ali e para o futuro, né? Então, Deus falou que vai enviar o profeta Elias. Mas Elias, ele foi arrebatado. Elias, ele não morreu, não passou pela morte física, né? Nós vemos isso lá em 2 Reis, né? Ele não passou pela morte física. Mas ele poderia voltar? Poderia, mas Deus mandou quem? João Batista. E o Senhor Jesus fala assim, que na verdade Elias já veio e vocês fizeram dele o que queria. E ele falava de João Batista. Então, a Bíblia ela se revela por ela mesma, né? Então se coloca lá que o João Batista é o Elias prometido, né? É o Elias prometido a Israel aí, e que veio para trazer aquele julgamento, né? Para o povo, para conclamar o povo ao arrependimento, né? Enquanto Moisés falava, obedeçam, né? João Batista fala assim, olhem para lá, prestem atenção,
Presta atenção no que está acontecendo, né? E falem para as outras pessoas também do arrependimento que é necessário para que a gente viva e viva bem, não somente nesse mundo, como também na vida eterna. O que fica para nós de advertência desse livro é que Deus nos separou para sermos o seu povo, para servir aos seus propósitos. Esse é o motivo de nós termos sido chamados para a presença de Deus, para servirmos aos propósitos dele, não para servirmos aos nossos propósitos. Uma vida impura impede de se aproximar de Deus, porque nada que é impuro pode ficar na presença de Deus. Então, o que ele está falando dos sacerdotes, do povo, que eles estavam ali vivendo uma vida de impureza. Então, eles não poderiam se aproximar de Deus, porque havia sujeira, porque havia pecado. Um culto sem amor é um ritual vazio e sem sentido. Isso é muito importante de perceber. Um culto que não tem amor é ritual vazio e sem sentido, que ofende a Deus e o seu amor por nós. Deus, ele não quer que nós sejamos marionetes e fantoches e que façamos o cumprir de obrigações. Ele não quer que a gente vá lá no templo e bata o nosso ponto, bata o nosso cartão, e que seja anotado na sua fichinha que você foi em todos os cultos ali. E quando chegar lá, com certeza, o Senhor Jesus, ele não vai pegar sua ficha e ver quantos cultos você compareceu na sua vida. Mas ele vai ver quantos cultos você foi lá e cultuou verdadeiramente ao nome de Deus. Quantas vezes você foi para cultuar e adorar a Deus em espírito e em verdade. Fidelidade nos dízimos é muito mais do que dinheiro, gente. Muito mais do que dinheiro. Dinheiro é apenas a parte visível e imediata. Mas é apresentar o melhor para Deus. Não bastava que você desse os dízimos, mas tinha que ser as primícias. As primícias. A primeira parte. O melhor para Deus. Não é só dar dinheiro, não é só devolver dinheiro. Não, dízimo é muito mais. Dízimo tem uma dimensão muito maior do que nós possamos imaginar. E as pessoas estão agarradas no dinheiro, nos 10%, nos 10% do bruto, nos 10% do líquido. Eu já conversei com pessoa que falou assim, eu vou calcular o dízimo, mas eu tiro lá o INSS e o imposto de renda, porque depois, lá na frente, quando eu me aposentar, eu vou devolver também da aposentadoria, né? Então eu já estou fazendo misericórdia. Isso é fazer uma conta de sei lá o que com Deus. Deus não precisa do nosso dinheiro, gente. Deus não precisa do nosso dinheiro. Nós precisamos devolver no sentido de matar a nossa carne, matar a nossa dependência desse vil metal, que é importante para fazermos as coisas. E sim, nós precisamos de dinheiro para poder tocar os projetos aqui. Tocar compras de materiais, abrir novas frentes de trabalho para que o nome do Senhor seja conhecido. O único propósito de utilização dos dízimos e ofertas é para que o nome do Senhor seja conhecido. É para que almas sejam trazidas à presença de Jesus e entreguem a sua vida a Ele. Esse é o propósito disso, nada mais do que isso. Cada centavo tem o propósito de trazer almas para Cristo. Se não for assim, não adianta. O Messias vem, é realidade. Ele vem para julgar a todos. Todos serão julgados. Todos. E ele mesmo fala isso lá em Mateus, capítulo 24. Ele mesmo fala. Se você tem sua Bíblia com letras em vermelho, está lá ele mesmo falando. A pergunta final no livro de Malaquias é: nós amamos a Deus como Ele nos ama? Nós amamos a Deus como Ele nos ama? É uma pergunta que cada um de nós precisa responder. E fazer os devidos ajustes. As referências aí estão, os livros que nós utilizamos, né, para fazer nossas pesquisas aqui e preparar o material. Uma questão de justiça, nós não podemos deixar de falar. Amém, meus irmãos? Que bom que nós chegamos ao final desse estudo. Espero que o Senhor tenha falado do seu coração, como falou ao meu. E é muito bom a gente ler. Cada vez que a gente lê a Bíblia, cada vez que a gente se depara aqui com a palavra de Deus,
Eu gosto de ler sempre em versões diferentes, né? Então a gente vai fazendo, eu tenho feito minhas leituras da Bíblia, né? Capa a capa. Eu sempre, numa nova leitura, eu pego uma versão diferente, né? Para que a gente possa comparar realmente algumas palavras e crescendo. E esse estudo nos deu muito, me deu muitas lembranças interessantes e que são coisas que a gente precisa ser constantemente, né? Alertado, né? Na nossa vida. Marisa coloca aqui interpretação à luz do Espírito e mente de Cristo, quando trata do profeta Elias, que nada mais é do que João Batista. O povo naqueles tempos não tinha essa compreensão, talvez porque faziam a interpretação de modo literal. Por isso a importância de termos o conhecimento profundo da palavra. Louvado seja Deus, é verdade. O literalismo é uma coisa que é muito complicada no estudo da palavra. A gente tem que saber o que é. Estão furando aqui, mas tá bom. Nem pode furar domingo, né? Deixa eu ver se para aqui. Furou, tá bom. Então, gente, o literalismo é difícil. A gente não pode pegar letra por letra e interpretar da forma que está escrito, não. Tem coisas que tem uma figura alegórica, tem uma projeção aí, né, que é utilizada no sentido de a gente fazer, né, uma interpretação. E o Espírito Santo nos dá essa iluminação para que nós possamos interpretar e compreender, né? Ele nos ilumina para que nós possamos compreender a palavra, né? Vamos orar. Vamos orar então. Estão furando aqui. Forte. Eu me impressiona que domingo não pode furar. Mas vamos orar. Vamos orar para encerrar essa lição de hoje. Deus e Pai, Tu és santo e bendito, Tu és maravilhoso. Eu te agradeço, Deus, porque junto com meus irmãos eu pude aqui aprender a Tua palavra, Senhor Deus, e também compartilhar com os meus irmãos. Que o Teu Espírito Santo venha e trabalhe em cada coração, em cada vida, Senhor Deus, para que haja prática, para que haja entendimento, para que haja crescimento na Tua presença. Obrigado, Senhor Deus, por essa oportunidade que nós tivemos de passar pelos profetas menores, de fazer esse estudo panorâmico, mas que nos deu assim um abrir de visão, um abrir de mente. Deus abençoe, Senhor Deus, a cada um de nós, porque nós precisamos da Tua bênção, precisamos da Tua presença em nossas vidas. Que nós possamos viver de forma que agrade e exalte o Teu nome. É isso que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, tenham todos um ótimo dia na presença de Deus. Irmão, de aprovação, né? Tá bom, estamos aqui. Estamos com uma expectativa de logo voltarmos ao templo, se Deus quiser. Logo nós poderemos voltar. E esses percalços que nós temos aqui, eles, né, irmão Fernando, teste de fé. A gente está passando por isso aí, mas dando glória a Deus, como diz, né, a música lá do cantor, né, que é muito famosa. Vamos assim. À noite, às 19 horas, estaremos aqui juntos, se Deus Altíssimo nos permitir, para mais um culto, né? Ainda de forma não presencial, mas nós vamos avançando a cada dia. É um dia a menos para o retorno. Pense nisso, tá bom? Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.